Espanha, embora oficialmente não beligerante, foi o país neutro que mais interveio na Segunda Guerra Mundial. Sob a Divisão Azul, milhares de voluntários da Falange e do Exército Espanhol se uniram às forças do Eixo para lutar contra o comunismo da União Soviética. Durante 3 anos, de 1941 a 1943, esses valentes soldados protagonizaram algumas das ações mais épicas e heróicas da guerra. No dia 22 de junho de 1941, o mundo inteiro ficou surpreso quando Adolf Hitler lançou uma agressiva invasão contra a União Soviética de Iósif Stalin. A ofensiva, conhecida como a Operação Barbarossa, abrangeu um imponente fronte de 2.000 quilômetros do Ártico ao Mar Negro. Nesse mesmo dia, em Madrid, o ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, Ramón Serrano Suñer, apresentou uma proposta-chave ao caudilho Francisco Franco: a intervenção da Espanha na luta contra a União Soviética através do envio de uma divisão de voluntários. Apesar da política oficial de neutralidade, o impulso de Franco não demorou a se materializar. Após horas de deliberações e consultas a Adolf Hitler em Berlim, o líder espanhol aprovou a participação de seu país no conflito. 2 dias depois, no dia 24 de junho de 1941, Serrano Suñer, também presidente da Falange Espanhola e cunhado de Franco, fez um fervoroso discurso da varanda da Secretaria-Geral do Movimento na madrilenha Rua Alcalá. Em sua intervenção, fez um apelo enérgico aos cidadãos para se unirem à causa da luta contra o comunismo. Este não é o momento para discursos longos, mas para que a Falange dite sua sentença, proclamou entre aplausos. Em seguida, enfatizou fortemente a conexão entre a agressão comunista e os males que a Espanha havia sofrido. A Rússia é culpada pela nossa guerra civil, culpada pela morte de José Antônio e de tantos camaradas caídos no conflito. A destruição da Rússia é um mandato histórico e uma necessidade para a Europa. Este fervoroso apelo mobilizou milhares de pessoas dispostas a se alistar. Em questão de horas, mais de 600.000 voluntários se apresentaram nos escritórios de recrutamento, superando amplamente o número previsto de 20.000 homens. No entanto, Franco decidiu limitar o número para manter a participação espanhola dentro de limites controlados, buscando evitar possíveis tensões diplomáticas tanto com Berlim quanto com Londres. O resultado foi a formação da Divisão Espanhola de Voluntários, conhecida como a Divisão Azul, que seria enviada ao fronte oriental em apoio ao exército nazista. O propósito por trás da criação dessa unidade era claro: mostrar o firme rejeição da Espanha ao comunismo e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços com as potências do eixo, sem se comprometer com uma participação massiva que pudesse alterar o equilíbrio de poder na Europa. Assim, a Divisão Azul se tornou um símbolo da aliança tácita entre a Espanha e as forças de Hitler, sem que o país abandonasse formalmente sua postura de não beligerância. No dia 26 de junho de 1941, começou o recrutamento para a Divisão Azul na Espanha. Embora já existissem precedentes históricos de voluntariado contra a Rússia, desta vez a resposta foi massiva, com mais candidatos do que o previsto. Entre os voluntários predominavam os falangistas, seguidos de militares, monarquistas, carlistas e outros grupos como estudantes, católicos e antigos prisioneiros políticos. Também se juntaram veteranos da Guerra Civil e alguns exilados russos e portugueses. A unidade foi apoiada simbolicamente por diversos setores que queriam lutar contra o comunismo. O emblema da Divisão Azul combinava elementos da Falange, a Cruz de Ferro e símbolos da Espanha. A criação da Divisão Azul causou grande preocupação na Grã-Bretanha, especialmente no primeiro-ministro Winston Churchill, que temia que a unidade fosse uma força preparatória para invadir Gibraltar. Para contrarrestar essa ameaça, os britânicos tomaram diversas medidas, como emitir mensagens em espanhol através da rádio BBC, avisando que os voluntários seriam usados como carne de canhão pelos alemães. Além disso, pagaram grandes somas de dinheiro a 20 oficiais pró-britânicos do exército espanhol para tentar sabotar o recrutamento, embora não tivessem sucesso. 20 dias depois do início da invasão alemã da URSS, 19.000 voluntários de toda a Península Ibérica e o Protetorado de Marrocos foram aceitos para formar parte da Divisão Azul,
embora 2.500 fossem rejeitados após os exames médicos. Sob o comando do general Agustín Munhoz Grandes, veterano da Guerra de África, a maioria dos recrutas, que eram principalmente milicianos falangistas e não soldados profissionais, iniciou seu treinamento militar, recebendo um salário de 7 pesetas e meia diárias. A despedida dos voluntários espanhóis da Divisão Azul tornou-se um evento de grande transcendência nacional. Nas principais cidades, ocorreram homenagens e grupos musicais acompanharam os soldados nos pontos de embarque, onde foram despedidos por seus familiares. Um exemplo disso foi a despedida em massa na estação de Atocha, em Madrid, e na estação de Barcelona. Durante sua viagem, os voluntários foram aplaudidos nas plataformas da Península Ibérica, recebendo demonstrações de apoio até chegarem aos Pirineus. No entanto, ao atravessar a fronteira francesa, os soldados foram recebidos com alguns vaias em cidades como Hendaia, Bordeaux, Tours, Nancy e Estrasburgo, por alguns franceses e exilados republicanos espanhóis. A situação mudou completamente ao chegar à Alemanha, onde, ao cruzar a fronteira e chegar às estações alemãs, foram recebidos com cartazes dizendo: "O exército alemão saúda os voluntários espanhóis." A Divisão Azul, sob o nome de 250ª Divisão Espanhola do Exército Alemão, se integrou às forças alemãs, sendo deslocada entre 17 e 23 de julho de 1941, no polígono militar de instrução de Grafenwöhr. Primeiramente foi estabelecido o quartel-general e o Estado-Maior, encarregando-se de áreas-chave como operações, inteligência, artilharia, engenheiros, saúde, intendência, munições, automobilismo e assuntos eclesiásticos. Posteriormente foram formados vários regimentos, incluindo o 262º, 263º e 269º de Infantaria, cada um com 3 batalhões, e o 250º Regimento de Artilharia, com um total de 4 grupos de obuses que incluíam baterias de 150 e 105 milímetros, além de canhões de 37 milímetros. A estrutura da divisão também incluía batalhões de reserva móvel, transmissões, sapadores, grupos antitanque, unidades de exploração, saúde, transportes, intendência, gendarmaria e correios militares, assim como companhias de esquiadores e veterinária. Um destacamento de enfermeiras espanholas, parte da seção feminina da Falange, também fazia parte da unidade. Além disso, a divisão contava com um parque hipomóvel de 5.610 cavalos e outro de veículos composto por carros, motocicletas e caminhões. Para manter a moral, foi criado um jornal semanal, Hoja de Campanha, que era distribuído em 18.000 exemplares e cobria notícias políticas, culturais, esportes e entretenimento, incluindo fotografias, palavras cruzadas e piadas. A Falange também conseguiu um espaço na rádio alemã, onde a locutora Célia Jimenez Costeira, vinculada à seção feminina, se tornou a madrinha dos soldados, oferecendo programas que os mantinham conectados com sua pátria. Os voluntários da Divisão Azul se surpreenderam ao ver as avançadas instalações alemãs, especialmente ao comparar seus confortáveis quartos individuais com os lotados barracões dos quartéis espanhóis. Esse contraste gerou um choque cultural significativo entre os alemães e os espanhóis. No exército alemão, os oficiais e a tropa eram tratados de forma mais igualitária, enquanto no exército espanhol, os oficiais desfrutavam de privilégios especiais e podiam impor castigos físicos aos soldados, algo que foi proibido imediatamente, embora alguns comandantes se mostrassem relutantes com a nova normativa. As tensões também surgiram devido às diferenças na atitude dos espanhóis, que costumavam usar a jaqueta desabotada ou as mãos nos bolsos, o que incomodava os alemães, conhecidos por sua disciplina e organização. Além disso, no tempo livre, os soldados espanhóis mostraram uma atitude mais relaxada em relação às mulheres alemãs, o que facilitou alguns romances, dado que na Alemanha a liberdade sexual era mais aberta em comparação com a rígida moral religiosa que predominava entre as mulheres espanholas. No dia 31 de julho de 1941, os militares espanhóis da Divisão Azul fizeram um solene juramento de lealdade tanto a Adolf Hitler, como comandante em chefe do exército alemão, quanto a Francisco Franco, caudilho da Espanha,
No entanto, antes dessa cerimônia oficial, vários oficiais espanhóis já haviam combatido ao lado das forças alemãs no fronte oriental. Na Batalha de Uman, na Ucrânia, um voluntário espanhol foi o primeiro a receber a Cruz de Ferro por sua valentia. Enquanto isso, no dia 1º de agosto, o general Munhoz Grande se reuniu com Hitler para definir os últimos detalhes sobre a participação espanhola na guerra. Ambos descartaram a ideia inicial de enviar a Divisão Azul para o Cáucaso, decidindo, em vez disso, deslocá-la para o norte da Rússia. A Divisão Azul, heróis espanhóis na marcha para a frente oriental. No início de agosto de 1941, a Divisão Azul deixou Grafenwöhr e iniciou sua viagem para o frente oriental. Sua rota inicial os levou através da Polônia, passando por Suwałki, antes de embarcar em 66 comboios ferroviários para Grodno, na Lituânia. Ao chegar ao território lituano, a unidade sofreu suas primeiras baixas quando uma bomba explodiu em um atentado realizado por um grupo comunista. Esse ato de hostilidade por parte dos eslavos surpreendeu os espanhóis, que durante seu trajeto encontraram diversos corpos de poloneses e judeus enforcados, o que lhes pareceu incompreensível, já que, de acordo com os princípios não raciais da Falange, consideravam essas minorias potenciais aliadas contra o bolchevismo. Apesar da dureza das imagens que presenciaram, os soldados espanhóis fizeram amizade com a polícia lituana em cidades como Lina e Vilna, e houve alguns encontros entre oficiais de ambas as nações. Em seguida, a Divisão Azul continuou sua marcha para a Bielorrússia, atravessando localidades como Molodezno, Minsk, Borisov e Orsha, percorrendo mais de 900 quilômetros a pé. No entanto, em vez de seguir para Moscou, mudaram sua rota para Leningrado, viajando de trem de Denó para o norte da Rússia ao longo da rota de Vitebsk. Durante o trajeto, os espanhóis interagiram com a população local e com os judeus, que tiveram uma impressão positiva devido ao tratamento respeitoso que lhes dispensaram. No entanto, também ocorreram alguns conflitos, como o que aconteceu em Novo Sokolny, onde um grupo de soldados espanhóis roubou tábuas de madeira de algumas casas para usá-las como lenha. Em 7 de outubro de 1941, a Divisão Azul começou a chegar aos arredores de Leningrado, estabelecendo sua posição na zona de Novgorod, um processo que se concluiu em 12 de outubro, coincidindo com o Dia da Hispanidade e a festividade da Virgem do Pilar. O posicionamento das unidades foi organizado da seguinte forma. O 269º Regimento de Infantaria situou-se ao longo da margem ocidental do rio Voljov. Os 262º e 263º Regimentos de Infantaria ocuparam a ilha entre os rios Gran Voljov e Pequeno Voljov. O grupo de exploração ficou perto do lago Ilmen, enquanto o 250º Regimento de Artilharia, o grupo antitanque e os batalhões de zapadores e reserva ficaram na retaguarda. O primeiro confronto da Divisão Azul ocorreu oficialmente em 12 de outubro, quando o 2º Batalhão do 269º Regimento interceptou um destacamento da Guarda Vermelha perto de Capela. Em uma emboscada eficaz, os soviéticos sofreram uma derrota esmagadora com 130 baixas, incluindo 50 mortos e 80 prisioneiros. Nos dias seguintes, entre 18 e 20 de outubro, os espanhóis lançaram uma ofensiva que lhes permitiu tomar várias aldeias soviéticas, entre elas Russa, Sitno, Tigoda, Dubrovka, Nitlikino e Tigada. No entanto, em seu avanço para os vilarejos de Zmeisko e Muraveskaya, a Divisão Azul teve que recuar devido aos ataques pelos flancos e pela retaguarda, sofrendo suas primeiras baixas devido aos contra-ataques soviéticos. Em 21 de outubro, a linha de frente da Divisão Azul se estabilizou, pouco antes de receber a visita do general José Moscardó, reconhecido herói da Guerra Civil pela sua defesa do Alcázar de Toledo em 1936. Moscardó inspecionou a primeira linha e proferiu palavras de ânimo às tropas, fortalecendo o espírito da unidade. A primeira batalha em que a Divisão Azul participou ocorreu no setor de Posad, uma área arborizada a 12 quilômetros do rio Voljov e do mosteiro de Otensk. Em 8 de novembro de 1941, os voluntários espanhóis ocuparam posições defensivas para repelir uma feroz contra-ofensiva do Exército Vermelho,
que foi precedida por intensos bombardeios de artilharia e aviação. No dia seguinte, 9 de novembro, os soldados da Divisão Azul se viram cercados por um ataque envolvente que avançava através das florestas em direção a Chevelevo. Apesar da adversidade, os espanhóis resistiram corajosamente, cantando hinos como a Canção do Legionário, o Hino da Infantaria, Oriamendi e o Cara ao Sol. Um momento especialmente heróico ocorreu quando a primeira companhia do 269º Regimento de Infantaria, composta por estudantes universitários madrilenos do seu, defendeu ferozmente suas posições. A companhia, que sofrera grandes perdas, contava com apenas 187 homens, 7 oficiais e 180 soldados, entre os quais se encontrava o poeta Dionísio Ridruejo Jiménez, que mais tarde receberia a Cruz de Ferro. A companhia teria sido destruída se não fosse pelo revezamento das tropas alemãs em 17 de novembro. À medida que avançava a Batalha de Moscou, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva em 7 de dezembro de 1941, coincidindo com o ataque japonês sobre Pearl Harbor. Diante disso, a Divisão Azul se retirou para a margem oriental do rio Voljov, onde passou o inverno. Até aquele momento, os voluntários espanhóis haviam sofrido 368 baixas, com 109 mortos e 259 feridos. Esse saldo, combinado com os acontecimentos globais, levou os comandantes do exército espanhol a prever que a luta no frente oriental seria longa. Apesar das dificuldades, o general Agustín Munhoz Grandes transmitiu aos seus homens: cravados no terreno, nem um passo atrás. Seguindo essa ordem, os espanhóis impediram que os soviéticos avançassem nem um metro sequer no setor entre Udarnik e Gorka. Em 25 de dezembro de 1941, dia de Natal, o Exército Vermelho conseguiu tomar a posição intermediária, situada entre Chutini e a posição Alcázar, uma área-chave para a guarnição espanhola. Durante esse assalto, as tropas soviéticas fizeram prisioneiros vários espanhóis, a quem assassinaram e cravaram seus corpos ao solo congelado com picaretas. No entanto, na noite de 26 para 27 de dezembro, um grupo de voluntários espanhóis provenientes de Udarnik lançou um contra-ataque e recuperou a posição. A visão de seus companheiros caídos horrorizou os soldados, que, sabendo o que os aguardava se fossem capturados, rejeitaram todos os ataques inimigos. Com metralhadoras em mãos, mataram 1.080 soldados soviéticos, forçando os sobreviventes a se retirarem derrotados. O inverno de 1941 a 1942 foi o mais severo para a Divisão Azul, enfrentando temperaturas que caíam abaixo de 30 graus negativos, o que causou o entupimento de muitas armas e deixou 103 soldados hospitalizados por congelamento. Para mitigar os efeitos do frio extremo, o exército espanhol já havia antecipado essa situação, enviando mais de 18.000 abrigos e um presente de Natal para as tropas, que incluiu gorros encontrados nos depósitos das Brigadas Internacionais da Guerra Civil, curiosamente fabricados na mesma USS. No dia 7 de janeiro de 1767-942, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva entre Novgorod e o Lago Ilmen, deixando uma guarnição alemã de 600 efetivos completamente cercada em Vesvad. Como a Divisão Azul era a unidade mais próxima, foi decidido mobilizar a companhia de esquiadores, formada por 206 combatentes e 70 trenós, sob o comando do tenente Otero Arce, para libertar os soldados alemães. Às 6 horas do dia 10 de janeiro, partiram em direção ao objetivo, atravessando o lago Ilmen e desviando das rachaduras sobre a superfície congelada, tudo sob temperaturas de menos 50 graus Celsius e uma tempestade de neve constante. A viagem durou aproximadamente 24 horas, e no dia 11 de janeiro os esquiadores alcançaram a aldeia de Ustrica, onde se abrigaram, embora a difícil travessia tenha custado a vida a 102 dos 206 combatentes devido ao congelamento. No dia seguinte, 12 de janeiro, os sobreviventes se juntaram a um grupo de 40 voluntários letões e juntos atacaram o cerco externo de Vesvad. Os alemães, ao verem um sinalizador disparado pelos espanhóis, também se juntaram ao ataque de dentro do cerco. A luta continuou por uma semana até que, no dia 21 de janeiro,
o Exército Vermelho levantou o cerco e se retirou derrotado. No final, dos 200 espanhóis que inicialmente participaram na operação, 188 sofreram baixas por morte, ferimentos ou congelamento. Apenas 12 esquiadores e 5 letões saíram ilesos dessa árdua missão. No início de 1942, as baixas sofridas pela Divisão Azul eram consideráveis, mas ainda havia um número significativo de voluntários dispostos a se juntar. Diante dessa demanda contínua, Franco aprovou a criação de uma nova unidade espanhola, a 2ª Divisão de Infantaria CAC, em contraste com a Azul, que identificava a Falange. Esta nova unidade seria composta exclusivamente por militares profissionais. O general Henrique Varela foi encarregado de organizar o recrutamento, abrindo centros de inscrição em cidades como Zaragoza, San Sebastián, Valladolid, Guadalajara, Logrônio e Calatayud, onde se alistaram 16.502 novos efetivos. Esses soldados foram enviados para o polígono de instrução de Auerbach e para os quartéis de Hof para seu treinamento. No entanto, à medida que as baixas no fronte oriental continuavam a aumentar, alcançando as 9.000, a 2ª Divisão de Infantaria CAC foi finalmente integrada à Divisão Azul para substituir as perdas sofridas pela unidade original. No dia 10 de fevereiro de 1942, uma nova ofensiva do Exército Vermelho atacou a linha defensiva da Divisão Azul na margem do rio Voljov. O primeiro confronto ocorreu em Malsamoshi e Bolsamashi, onde as forças soviéticas colidiram diretamente com o 2º Batalhão do 262º Regimento de Infantaria. Posteriormente, no dia 2 de março, outro ataque ocorreu em Krutik, contra o 250º Batalhão de Reserva Móvel. Para surpresa de muitos, os soldados espanhóis não apenas resistiram aos ataques, mas conseguiram avançar pela estrada Novgorod-Chudovo, alcançando no dia 19 de fevereiro uma manobra estratégica ao se juntar com unidades colaboracionistas da Letônia e da Holanda, concretamente a Legião Letã e a Legião Holandesa. Esta ação cercou um grande número de tropas soviéticas, prendendo-as no que ficou conhecido como a Bolsa do Voljov. Apesar dos esforços soviéticos para romper o cerco, os espanhóis mantiveram sua posição, suportando um cerco em condições extremas de neve derretida e pântanos infestados de mosquitos. Finalmente, no dia 28 de junho de 1942, as forças soviéticas cercadas foram completamente aniquiladas. Este sucesso garantiu ao general Munhoz Grandes a Cruz de Cavaleiro e um elogio público de Hitler, que reconheceu a valentia dos voluntários espanhóis. Enquanto isso, no fronte interno, no dia 15 de agosto de 1942, um incidente grave ocorreu quando vários veteranos da Divisão Azul retornaram à Espanha. José Domínguez Munhoz, um divisionário acompanhado por um grupo de falangistas radicais, irrompeu no Santuário de Begonha, em Bilbao, durante uma missa, onde estavam membros do Partido Carlista e alguns militares, incluindo o general Henrique Varela. Durante o protesto, Domínguez lançou uma granada que deixou vários feridos. Este ato, conhecido como o Atentado de Begonha, obrigou Franco a tomar medidas drásticas. No dia 1 de setembro, Domínguez foi fuzilado, e para evitar novos conflitos, Franco deu mais poder aos militares dentro da Divisão Azul, reduzindo a influência da Falange. Fora do fronte oriental, os voluntários da Divisão Azul desfrutaram de vários permissos nos quais puderam aproveitar as facilidades turísticas nos territórios controlados pelas potências do eixo. Para gerenciar essas oportunidades, foi estabelecida a chefia de serviços de retaguarda, com escritórios em cidades como Tallinn, Estônia, Riga, Letônia, Vilna, Lituânia, Königsberg, Prússia, Hof, Alemanha, e Paris, França. Os voluntários se beneficiaram de transporte ferroviário gratuito e hospedagem sem custo, o que lhes permitiu viajar por lugares como Ucrânia, Áustria, Itália, Noruega e França. No entanto, essa mobilidade gerou às vezes problemas com as autoridades, como brigas em bares ou disputas relacionadas com mulheres, o que levou o governo espanhol a deslocar agentes armados da Guarda Civil por toda a Europa, desde as regiões árticas da Rússia até as costas do Mediterrâneo. Esse foi o maior desdobramento desse corpo de segurança em sua história. O exército alemão considerava os espanhóis como alguns dos melhores soldados que combatiam na guerra.
Na Segunda Guerra Mundial, popularizou-se entre os alemães uma frase: se encontrar um soldado mal barbeado, com as botas rasgadas e a jaqueta desabotoadas, faça-lhe uma saudação, é um herói, é espanhol. Esse reconhecimento não era infundado, pois os espanhóis receberam inúmeras condecorações. Um exemplo notável foi o general Munhoz Grandes, que obteve a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho. Das 881 medalhas desse tipo concedidas aos soldados alemães, apenas 8 foram concedidas a estrangeiros: 4 romenos, 2 japoneses, 1 finlandês e 1 espanhol. Apesar de a Espanha se manter neutra, seu nome figurava na lista, enquanto países como Itália ou Hungria, que participaram ativamente do conflito, não receberam nenhuma. A Divisão Azul, o cerco heróico de Leningrado. Em 1942, a Divisão Azul foi enviada para Leningrado, um local-chave marcado pela história da Revolução Bolchevique de 1917. O destino da unidade foi o setor de Vyrizha, entre Alexandrovka e o Lago Izhora, onde se posicionou como a maior força do Grupo de Exércitos Norte. Ali, os soldados espanhóis participaram de uma batalha de cerco estático com os franco-atiradores e as peças de artilharia do 250º Regimento de Artilharia, desempenhando um papel crucial, localizando e destruindo baterias inimigas. Além disso, o pessoal sanitário, incluindo as enfermeiras, demonstrou uma notável valentia ao estabelecer um hospital de campanha com 2.000 camas para os feridos, enquanto outras equipes médicas atendiam aos soldados em várias localizações de retaguarda, como Porzhov, Riga, Vilna, Königsberg e Hof. No dia 22 de janeiro de 1943, às 9h45, o Exército Vermelho lançou um feroz ataque contra o setor entre Emigá e Simvavino, defendido por 550 soldados do 269º Regimento de Infantaria da Divisão Azul. Esses soldados haviam acabado de ser transportados em 20 caminhões até as montanhas dos Altos de Simvavino. O ataque soviético foi tão intenso, atravessando a floresta de Pozelok, que os espanhóis sofreram muitas baixas e foram forçados a recuar de Mingá. No entanto, às 0 do dia 24 de janeiro, após passarem 48 horas sem descanso e suportando temperaturas de 30 graus negativos, os voluntários espanhóis lançaram um contra-ataque devastador. Recuperaram Mingá e os Altos de Simvavino e avançaram vários quilômetros dentro do território inimigo, infligindo grandes perdas às forças soviéticas. Ao finalizar a Batalha de Simvavino, os espanhóis contabilizaram 401 baixa, entre elas 124 mortos, 6 oficiais e 118 soldados, 211 feridos, 13 oficiais e 198 soldados, e 66 congelados ou desaparecidos, 2 oficiais e 64 soldados. Em contraste, as forças soviéticas sofreram mais de 1.000 baixas. A Batalha de Krasny Bor, a resistência épica da Divisão Azul. Conhecida como a Operação Estrela Polar, o general Georgy Zhukov tentou replicar a tática da Batalha de Stalingrado no setor defendido pelo Grupo de Exércitos Norte, atacando a zona entre a ferrovia de Leningrado e Moscovo, especificamente em Krasny Bor, que na época estava sob a proteção da Divisão Azul. A unidade espanhola, composta por 5.600 soldados e 84 canhões, organizou suas forças da seguinte maneira: na linha de frente estavam os 260º, 260º e 260º Regimentos de Infantaria, o 250º Grupo de Exploração, o 250º Batalhão de Reserva e a 250ª Companhia de Esquiadores. Na retaguarda, o 250º Grupo Antitanque, equipado com 3 canhões de 75 mm, e na cidade de Raicovo, o Estado-Maior dirigido pelo general Emílio Esteban Infantes. Às 6h45 do dia 10 de fevereiro de 1943, o Exército Vermelho iniciou sua ofensiva contra a Divisão Azul em Krasny Bor, bombardeando intensamente as posições espanholas com mais de 1.000 canhões. Em seguida, 44.000 soldados soviéticos, apoiados por 117 tanques dos modelos T-34,
KV-1 e T-26 lançaram-se ao ataque. Embora os soviéticos tivessem clara superioridade numérica, cometeram vários erros estratégicos decisivos. Entre eles, a infantaria avançou em formações fechadas, o que transformou os soldados em alvos fáceis para as metralhadoras MG-34 dos espanhóis. Além disso, muitos dos soldados soviéticos haviam consumido vodka na noite anterior, o que os deixou bêbados ou com ressaca durante o ataque. Os divisionários espanhóis aproveitaram essas fraquezas e, ao abrirem fogo, destruíram as colunas soviéticas, matando centenas de soldados e acumulando cadáveres na neve. Outra vantagem dos espanhóis foi que os tanques russos avançaram demais à frente da infantaria, o que os deixou vulneráveis, especialmente quando muitos ficaram presos nas crateras criadas pelos bombardeios anteriores. Os canhões anticarro espanhóis e os coquetéis Molotov destruíram dezenas de tanques. Apesar dessas falhas, os soviéticos conseguiram romper a linha espanhola e penetrar até a primeira linha defensiva, causando grandes baixas entre os divisionários. O 2º Batalhão do 262º Regimento de Infantaria e o 250º Batalhão de Reserva foram praticamente aniquilados, e a 7ª Companhia sofreu uma retirada parcial. A 250ª Companhia de Esquiadores não conseguiu recuperar o terreno perdido, enquanto as 3ª e 5ª Companhias conseguiram manter as trincheiras e preservar a ferrovia que ligava Leningrado a Moscovo. Com a primeira linha rompida, a Divisão Azul foi forçada a recuar de 3 a 4 quilômetros até a cidade de Krasny Bor. Os soviéticos rapidamente invadiram a cidade e se iniciou um feroz combate rua por rua. Os espanhóis resistiram com tenacidade e, embora os bombardeios aéreos alemães com aviões Stuka tentassem ajudar, os soldados do 250º Grupo Antitanque e o 250º Batalhão de Sapadores estiveram à beira da destruição. Apesar dessas dificuldades, os espanhóis resistiram durante horas, até mesmo em combates corpo a corpo com baionetas. Finalmente, os reforços alemães chegaram na forma do 390º Regimento Alemão, o 659 Batalhão Estoniano, a Legião Lituana e a Legião Flamenga, formada por voluntários belgas. Diante da avalanche de novos reforços e de um contra-ataque espanhol, as tropas soviéticas foram forçadas a se retirar para o rio Izora na noite do dia 10 para o dia 11 de fevereiro, deixando para trás uma derrota significativa. A Batalha de Krasny Bor se ergue como uma das vitórias mais significativas do exército espanhol no século XX, embora a um custo tão elevado que até a BBC de Londres chegou a afirmar que a Divisão Azul havia sido completamente aniquilada. No entanto, essa afirmação estava longe de ser verdadeira, já que, apesar das 2.800 baixas sofridas pelos espanhóis, incluindo 1.125 mortos, 1.500 feridos e 200 prisioneiros, as forças soviéticas sofreram perdas ainda maiores, ultrapassando as 10.000 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. A determinação e coragem dos soldados espanhóis foram tão notáveis que conseguiram frustrar a Operação Estrela Polar, evitaram um desastre semelhante ao de Stalingrado para o Grupo de Exércitos Norte e, o mais importante, gravaram uma das maiores façanhas na história militar da Espanha. Retorno à Espanha. A façanha da Divisão Azul retorna à casa. Após as duras perdas sofridas na Batalha de Krasny Bor, a Divisão Azul foi novamente destacada no cerco a Leningrado, onde assumiu o cerco prolongado no setor de Pushkin, uma operação que se estendeu até o verão de 1943 e que resultou em uma média de 300 baixas mensais. Durante esse período, um total de 7.497 novos voluntários chegaram da Espanha, incluindo 10% de veteranos que decidiram se juntar novamente ao combate. Uma das mudanças mais notáveis na Divisão Azul foi que a maioria dos novos recrutas eram militares profissionais, enquanto os russos brancos que haviam servido nas fileiras espanholas foram transferidos para o Exército de Libertação Russo, comandado pelo general Andrei Vlasov, que lutava ao lado do eixo, graças aos esforços do oficial Grigori Lansdorff. O exército alemão, reconhecendo a importância da unidade espanhola,
decidiu modernizar seu equipamento, dotando-a de canhões PACA de 75 mm e metralhadoras MG-42, além de criar uma condecoração exclusiva para os voluntários espanhóis, a medalha comemorativa para os voluntários espanhóis na luta contra o bolchevismo, Erinnerungsmedaille für die spanischen Freiwilligen im Kampf gegen den Bolschewismus. À medida que as derrotas militares do eixo se multiplicavam durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, por meio de seus embaixadores em Madrid, Samuel Hoare e Carlson Hayes, pressionaram o novo ministro de Assuntos Exteriores, Francisco Gomes Jordana, para que a Espanha deixasse de fornecer tungstênio à Alemanha, declarasse sua neutralidade em vez de manter a postura de não beligerância e retirasse a divisão azul da frente oriental. No entanto, Franco não queria correr o risco de que os alemães mantivessem os voluntários espanhóis à força, como ocorreu com uma unidade espanhola na Dinamarca durante as guerras napoleônicas. Por isso, decidiu negociar um acordo que fosse aceitável tanto para o Terceiro Reich quanto para os aliados. Assim, o governo espanhol autorizou a retirada da Divisão Azul em troca de continuar vendendo tungstênio para a Alemanha e enviar uma pequena unidade para a Rússia sob o nome de Legião Azul. Em 1º de outubro de 1943, a Divisão Azul foi oficialmente retirada de Leningrado e no 12 de outubro se acampou em Oranienbaum, onde recebeu uma emotiva homenagem militar. O general Emílio Esteban Infantes foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro por Hitler em uma cerimônia formal. Posteriormente, os voluntários partiram em direção à Espanha em comboios ferroviários, sendo recebidos como heróis em cada cidade e vila que atravessaram. Em Zaragoza foi celebrada uma missa multitudinária na Basílica da Virgem do Pilar, em homenagem ao seu retorno. Legião Azul, os heróis que permaneceram na frente oriental. Cerca de 2.000 voluntários decidiram ficar na frente oriental, formando a Legião Azul, que foi criada em 19 de novembro de 1943, sob o comando do coronel Antônio Garcia Navarro em Kingisepp, uma pequena localidade perto da fronteira entre a Rússia e a Estônia. Embora não tenha sido oficialmente reconhecida nos registros do Exército, já que se tratava de uma unidade completamente voluntária, sua estrutura foi inspirada na Legião Estrangeira Espanhola, com a formação da 1ª e 2ª bandeiras de infantaria e uma 3ª bandeira mista. Em 1º de dezembro de 1943, a Legião Azul viveu seu primeiro combate na frente oriental, enfrentando partisãs comunistas e civis armados na região de Kingisepp. Há apenas 2 semanas deste batismo de fogo, no 15 de dezembro, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva massiva contra o Grupo de Exércitos Norte, o que obrigou os membros da Legião Azul a se retirarem no começo de 1944. Na sua retirada, combateram em Lyuban, Luga, Pskov e Narva antes de chegar à cidade de Tallinn, na Estônia, onde se refugiaram. Com a frente oriental imersa em uma fase crítica da guerra, Franco deu a ordem em 11 de março de 1944 para retirar definitivamente a Legião Azul da Rússia. O Terceiro Reich não apresentou objeções e em 31 de março os voluntários foram despedidos com grande entusiasmo nos quartéis de Steblack, na Prússia Oriental. No entanto, o coronel Antônio Garcia Navarro aproveitou a ocasião para expressar em seu discurso seu descontentamento com o governo espanhol por permitir a retirada dos espanhóis antes de terem completado a cruzada contra o bolchevismo. À metade de 1944, a Espanha declarou oficialmente sua neutralidade e proibiu qualquer tipo de participação voluntária na guerra. No entanto, a Falange, atuando secretamente, continuou a apoiar a criação de diversas unidades hispânicas. Entre elas se destacou o Batalhão Fantasma dos Pirineus, que lutava contra a resistência francesa, e a inclusão de espanhóis na 24ª Divisão SS de Montanha Karstjäger, que combateu nos Balcãs contra o regime de Josip Tito na Iugoslávia. Também surgiram formações como a Unidade SS Esquerra Espanhola, liderada pelo comandante Miguel Esquerra, que lutou contra o exército norte-americano na Batalha das Ardenas em 1944 e contra as forças soviéticas na Batalha de Berlim em 1945. Pós-guerra,
Os últimos ecos de uma nação forjada na guerra. A Divisão Azul contou com cerca de 45.245 efetivos do Exército Espanhol, entre os quais estavam 2 generais, 2.372 oficiais, 4.290 suboficiais e 38.685 soldados. Desses, 21.289 sofreram baixas, incluindo 5.000 mortos, aproximadamente 11% do total, 8.000 feridos, 7.800 doentes e 489 prisioneiros. Quanto aos 489 prisioneiros capturados pelo exército soviético, a maioria foi enviada para os gulags na Sibéria, onde suportaram um frio extremo e maus tratos. Desses, 130 espanhóis morreram em cativeiro, enquanto apenas 8 conseguiram obter a liberdade após se converterem ao comunismo e obterem a nacionalidade soviética. Mesmo aqueles 70 espanhóis que se alistaram na Divisão Azul com a intenção de desertar para o Exército Vermelho não receberam perdão. Após a morte de Iósif Stalin em 1953, a Espanha iniciou conversações com a União Soviética para a libertação dos prisioneiros da Divisão Azul. Em 1954, o pedido foi atendido e um navio grego chamado Semiramis foi designado para o transporte dos prisioneiros. A bordo viajaram 229 veteranos da Divisão Azul, junto com 19 desertores, 19 marinheiros mercantes, 15 estudantes de aviação da Segunda República e 4 crianças órfãs da Guerra Civil Espanhola. A travessia começou no porto de Odessa, cruzando o Mar Negro antes de fazer uma parada na Turquia, onde se encontraram com a delegação espanhola em Istambul. Depois, continuaram sua viagem através do Mar Mediterrâneo até chegar à Península Ibérica. No dia 2 de abril de 1954, o Semiramis atracou no porto de Barcelona, onde os ex-prisioneiros foram recebidos pelo general Agustín Muñoz Grandes e Raimundo Fernández Cuesta, secretário-geral do movimento. Após uma missa na Basílica de la Merced, os libertados retornaram aos seus lares. A Divisão Azul se destacou como uma das unidades mais profissionais e condecoradas da Segunda Guerra Mundial. Entre seus feitos, figuravam 150 cruzes de ferro de primeira classe, 2.500 de segunda classe, 2 cruzes de cavaleiro para os generais Agustín Muñoz Grandes e Emílio Esteban Infantes, e 3 cruzes alemãs de ouro. Por parte da Espanha, foram concedidas 8 cruzes laureadas de São Fernando, aos divisionários Jaime Galeana Garmila, José Pérez Castro, Generoso Ramos Vasques, José Rúbio Moscoso, Salvador Massip Bendicho, Antônio Ponte Anido, Manuel Ruiz de Huidobro Alzurena e Teodoro Palácios Cueto, 54 medalhas militares individuais e 2 medalhas militares coletivas. Ao 2º Batalhão do 269º Regimento de Infantaria e à 250ª Companhia de Esquiadores. Também houve prêmios adicionais como a Medalha pelos Sofrimentos da Pátria, a Medalha do Mutilado, o Distintivo de Feridos, o Emblema de Assalto de Infantaria, o Emblema de Assalto Geral, os Passadores de Combate Corpo a Corpo, o Distintivo de Destruição de Carros, a Cruz Alemã, a Medalha de Inverno e a Cruz do Mérito. No cemitério da Almudena, em Madrid, repousa o Soldado Desconhecido, uma homenagem a todos aqueles que foram recolhidos sem identificação na Rússia, convertendo-se em um símbolo da Divisão Azul. Após a queda do franquismo em 1975 e o estabelecimento do Reino da Espanha sob a liderança de Juan Carlos Pineno em 1978, a Divisão Azul continuou sendo um tema recorrente na literatura, com vários livros, artigos e filmes dedicados ao seu legado. Além disso, foram erguidos monumentos em sua honra, como no cemitério da Almudena de Madrid e no cemitério de Pankovka, na Rússia. Ao longo dos anos, surgiram várias associações e foi criado um museu da Divisão Azul em Madrid. Quanto aos veteranos, alguns deles participaram de eventos posteriores como o golpe de Estado de 1981, unindo-se às forças sublevadas, incluindo generais como Milans del Bosch, Alfonso Armada e Aramburu Topete. Um dos momentos mais simbólicos para os veteranos da Divisão Azul ocorreu no 60º aniversário da vitória sobre Leningrado, hoje São Petersburgo, em 2005,
quando se encontraram em um desfile com veteranos soviéticos da Batalha de Krasny Bor. Apesar de terem sido inimigos no campo de batalha, os veteranos compartilharam gestos de respeito e camaradagem, trocando presentes como um quadro de damasco toledano de Dom Quixote e Sancho Panza. Reconhecida não apenas por Alemanha e Espanha, mas também por nações como Estados Unidos, Grã-Bretanha e a própria União Soviética, a Divisão Azul ganhou respeito por sua valentia e comportamento durante a guerra. Especialmente por seu heroísmo na Batalha de Krasny Bor, os divisionários foram elogiados por não cometerem crimes de guerra contra a população civil e, em alguns casos, ajudaram as comunidades oprimidas pelo Terceiro Reich. Esse comportamento contribuiu para aumentar ainda mais o prestígio dos voluntários espanhóis, consolidando a façanha da Divisão Azul como um dos episódios mais heróicos da história militar da Espanha. Agustín Muñoz Grandes, o comandante da Divisão Azul. Agustín Muñoz Grandes, comandante da Divisão Azul, teve a oportunidade de se reunir pessoalmente com Adolf Hitler durante seu serviço na Segunda Guerra Mundial. Nasceu no bairro de Carabanchel Bajo, em Madrid, em uma família humilde sem antecedentes militares. Desde jovem, em 1910, ingressou na Academia de Infantaria de Toledo, dirigida na época pelo coronel José Villalba Riquelme. Após se formar em 1915 como tenente, foi destinado à Frente Marroquina, onde assumiu o comando de uma unidade de regulares, destacando-se por seu bom desempenho e recebendo várias condecorações em combate. Em 1925, foi gravemente ferido na Batalha de Alhucemas, quando foi atingido no peito. Apesar de seus ferimentos, sua carreira seguiu em ascensão e, em 1926, foi promovido a tenente-coronel graças aos seus méritos de guerra. Seu retorno à Península em 1926 o mostrou como um homem com tendências liberais e republicanas, o que contrastava com a orientação política que tomaria mais tarde, refletindo um ambiente de descontentamento dentro da oficialidade espanhola que se distanciava do governo devido às suas reformas no exército. Em 1931, com a proclamação da República, Muñoz Grandes foi nomeado por José Valdívia como segundo chefe da Guarda de Assalto, organismo criado pelo novo governo republicano para defender seus interesses. Sua experiência na organização de tropas em Marrocos foi crucial para sua nomeação. Em 1934, durante a Revolução das Astúrias, participou da repressão às revoltas mineradoras. Apesar de sua postura inicial, ao não se alinhar com os governos de direita, quando o Frente Popular venceu as eleições em 1936, Muñoz Grandes, já coronel em Madrid, começou a conspirar com a União Militar Espanhola, sob a direção do general Mola. Após o levante militar de 18 de julho de 1936, foi preso e levado à prisão Modelo de Madrid, onde esteve detido junto a outros destacados direitistas, como Ramón Serrano Suñer, Ricardo Zamora e outros líderes falangistas. Na prisão, Muñoz Grandes esteve perto de ser fuzilado. Em uma primeira tentativa de execução, foi salvo pelo diretor-geral de segurança, Alonso Malol, e mais tarde pelo anarquista Melchor Rodrigues Garcia, que, como diretor de prisões, evitou o assalto à prisão durante um bombardeio. Rodrigues Garcia, ao negociar com os milicianos, conseguiu evitar o ataque, protegendo assim a vida dos prisioneiros de direita, incluindo Muñoz Grandes, e mantendo a violência sob controle. Em março de 1937, após chegar à Zona Nacional, Agustín Muñoz Grandes se incorporou ao serviço ativo e foi designado para substituir o coronel Cayuela no comando de uma das Brigadas Navarras, uma das unidades mais combativas das forças sublevadas. À frente de sua unidade, desempenhou um papel-chave na ofensiva do Norte. Durante a campanha de Santander, em Astúrias, liderou conjuntamente as 2ª e 3ª Brigadas Navarras e, após travar uma dura batalha em condições desfavoráveis, conseguiu romper a linha inimiga no campo de Caso, uma ação que provavelmente lhe valeu a promoção ao posto de general. Muñoz Grandes continuou sua carreira no comando da 61ª Divisão do 2º Corpo de Exército, participando da feroz Batalha de Teruel, uma das mais sangrentas da Guerra Civil. Mais tarde, quando Franco reorganizou as forças para a ofensiva final,
foi nomeado chefe do Corpo de Exército de Urgel, com o qual participou da tomada da Catalunha. Ao final da guerra, Munhoz Grandes foi nomeado o primeiro-ministro secretário-geral do movimento, substituindo Raimundo Fernandes Cuesta. Apesar de não ser monarquista, tradicionalista ou falangista, mas sim um republicano centrista, sua nomeação foi uma surpresa. Também ocupou o cargo de governo militar do campo de Gibraltar. Com a invasão alemã da União Soviética, Franco lhe encarregou de comandar a unidade de voluntários espanhóis, a Divisão Azul. Munhoz Grandes tinha uma vantagem estratégica. Seu conhecimento prévio dos alemães e seus vínculos com alguns oficiais da Wehrmacht. De fato, havia sido assessor tático de Wilhelm Canaris, responsável pela inteligência do exército alemão, e organizou a ajuda do Reich a Franco. Além disso, foi amigo próximo de Hitler, que lhe consultou sobre a Operação Félix, a invasão de Gibraltar. Em 31 de julho de 1941, no campo de treinamento de Grafenwöhr, Munhoz Grandes pronunciou um discurso emocionante diante dos voluntários espanhóis integrados na 250ª Divisão da Wehrmacht, no mesmo dia em que juraram lealdade a Hitler e à causa nazi. Voluntários espanhóis, soldados de honra da nossa pátria. Hoje, em um dos momentos mais felizes de nossas vidas, diante das gloriosas bandeiras da Alemanha e da Espanha, vós jurastes morrer antes que a barbárie bolchevique continue sua obra de ódio e destruição que ensanguentou nossa pátria e que agora ameaça impor a toda a Europa. Após 5 semanas de treinamento, a Divisão Azul foi deslocada para o setor de Novgorod, integrando-se ao 25º Exército Alemão com cerca de 18.000 homens, compostos principalmente por falangistas, voluntários, soldados de reposição e comandantes profissionais. Em setembro de 1941, Agustín Munhoz Grandes teve uma entrevista com Adolf Hitler na sede de seu quartel-general em Rastenburg, conhecida como a Toca do Lobo. Hitler, desiludido pela falta de entusiasmo de Franco e de seu cunhado Ramon Serrano Suñer, esperava que Munhoz Grandes se unisse mais ativamente à causa alemã. Durante essa visita, Munhoz Grandes foi condecorado por Hitler com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em março de 1942 e depois, em dezembro daquele mesmo ano, recebeu as Folhas de Carvalho, uma distinção excepcionalmente concedida a um não-alemão. No entanto, em um relatório de Ribbentrop de 31 de agosto de 1942, destaca-se o descontentamento de Munhoz Grandes pela falta de ideologia nos novos soldados que se incorporavam à divisão, que já não eram, em sua maioria, falangistas. Segundo fontes próximas, nesse encontro, Munhoz Grandes expressou sua disposição de continuar no comando da Divisão Azul, caso Hitler o considerasse adequado, mas também deixou claro que seu objetivo era retornar à Espanha com o apoio da Alemanha para realizar, junto à Falange, uma purga política, excluindo aqueles que não se encaixassem em sua visão de uma nova ordem. Para alcançar isso, não seria necessário destituir Franco, mas simplesmente relegá-lo a um posto honorário, tornando-o chefe de Estado enquanto ele assumiria o cargo de presidente do governo. Esse plano teria sido apoiado pela importância estratégica da Divisão Azul na Batalha de Leningrado, atualmente São Petersburgo, onde se diz que Hitler comentava frequentemente com o general Alfred Jodl: devemos aumentar a popularidade do general Munhoz Grandes, pois a Divisão Azul pode ser crucial no momento de derrubar este regime controlado pelos padres. Em 1943, Munhoz Grandes retornou à Espanha ao ser substituído no comando da Divisão Azul pelo general Esteban Infantes. Foi promovido a tenente-general e nomeado chefe da Casa Militar de Franco. No entanto, essa promoção significou a perda de seu comando sobre as tropas, o que alguns interpretaram como uma manobra de Franco para neutralizar um possível rival identificado com a causa nazi. Em 1945, Munhoz Grandes foi nomeado capitão-general da 1ª Região Militar. Em 1951, após a formação do 8º governo de Franco, que incluiu o novo concordato com o Vaticano e acordos com os Estados Unidos, Munhoz Grandes assumiu o cargo de ministro do Exército. Posteriormente, alcançou o posto de capitão-general, título até então reservado a Franco,
tornando-se o número 52 a ostentar esse cargo desde sua criação pelo rei Carlos III. Agustín Munhoz Grandes ocupou a chefia do Alto Estado-Maior até julho de 1962, quando foi promovido a vice-presidente do governo, cargo que mais tarde seria ocupado por Carrero Blanco. Na ditadura franquista, a Espanha precisava da aliança com os Estados Unidos, a principal potência mundial da época e a única disposta a estreitar laços com o regime. Munhoz Grandes foi encarregado de uma das tarefas mais complexas tanto no nível militar quanto diplomático: negociar os acordos com os estadunidenses. Não foi uma tarefa fácil, já que a cessão de bases a uma potência anglo-saxônica trazia-lhe lembranças de Gibraltar. No entanto, ele deveria reconhecer que a Espanha precisava de recursos e apoio internacional e que essas bases eram essenciais no contexto da Guerra Fria e da confrontação com a União Soviética, uma potência contra a qual a Espanha já havia se enfrentado anteriormente. Em 1967, após a aprovação da Lei de Sucessão, e devido à postura antimonárquica do capitão-general que não considerava Dom Juan de Borbón como espanhol, Agustín Munhoz Grandes foi removido de seu cargo de vice-presidente do governo, embora tenha continuado a desempenhar todas as suas funções militares. No 11 de julho de 1970, faleceu devido a complicações gastrointestinais relacionadas a um câncer de rim. Emílio Esteban Infantes, o general que substituiu Munhoz Grandes. Emílio Esteban Infantes y Martín nasceu em Toledo no dia 18 de maio de 1892, em uma família que não tinha antecedentes militares. Desde jovem, mostrou grande vocação pela carreira militar, o que o levou a ingressar na Academia de Infantaria de Toledo em 1907, sob a direção do coronel Juan San Pedro y Cea. Nessa instituição começou a forjar sua carreira, que o levaria a desempenhar papéis cruciais durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, destacando-se na Divisão Azul como um dos comandantes mais proeminentes no comando das forças espanholas na Rússia. Nos seus primeiros anos no exército, Esteban Infantes demonstrou um forte compromisso e uma grande habilidade estratégica. Serviu no Protetorado Espanhol de Marrocos, onde esteve sob o comando do general Sanjurjo, participando em diversas operações e combates em Melilla e Alhucemas. Com o tempo, sua carreira se desenvolveu rapidamente, sendo promovido a capitão aos 20 anos e, graças ao seu desempenho em combate, a tenente-coronel em um curto período de tempo. Foi em 1925 quando participou ativamente no desembarque de Alhucemas, uma das ações mais emblemáticas da Guerra de Marrocos, que consolidou sua reputação como um líder militar competente. A rebelião militar de 1936 o surpreendeu em Madrid, mas rapidamente se alinhou com os sublevados, unindo-se ao lado franquista em Burgos. Nos primeiros meses do conflito, assumiu importantes responsabilidades, entre elas a chefia do Estado-Maior do Corpo de Exército de Castilha. Ao longo da guerra, Esteban Infantes se destacou pela sua liderança em diversos frentes, especialmente na ofensiva de Somosierra e Navafria, assim como na tomada de posições-chave como a I-Brigada da Divisão Soria e a 3ª Brigada do Jarama. Durante a Batalha de Teruel, foi encarregado de dirigir a 81ª Divisão, participando na ocupação da Serra de Javalambre, e recebeu a medalha militar por sua atuação. Esteban Infantes foi um dos militares que se destacou na organização e direção das forças franquistas durante a guerra, frequentemente atuando como chefe do Estado-Maior em diversas regiões e batalhas decisivas. Sua habilidade para comandar em condições adversas e seu sucesso na coordenação de unidades lhe garantiram o respeito de seus superiores e o consolidaram como um dos principais generais do lado sublevado. Após a finalização da Guerra Civil Espanhola, Esteban Infantes continuou sua carreira dentro do exército, ascendendo a general de brigada em 1940. Apesar de sua ascensão, continuava sendo um homem que não escondia sua ambição de seguir demonstrando seu valor a nível internacional, especialmente no campo da Segunda Guerra Mundial. Foi durante esse período que solicitou, de forma insistente, ser destinado à Rússia para liderar as tropas espanholas na luta contra o comunismo, um pedido que foi finalmente atendido.
Em dezembro de 1942, sucedeu ao general Agustín Munhoz Grandes no comando da Divisão Azul, unidade que havia sido enviada para combater ao lado do Terceiro Reich na frente oriental. Sob sua liderança, a Divisão Azul se destacou na Batalha de Krasny Bor, onde conseguiu resistir aos intensos ataques do Exército Vermelho, apesar de ser superada numericamente e da presença de tanques inimigos. Esta vitória não só foi chave para a defesa do cerco de Leningrado, mas também consolidou Esteban Infantes como um dos comandantes mais capacitados e admirados pelos alemães. Por sua valentia e sucesso no campo de batalha, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das condecorações mais prestigiosas concedidas pelo Terceiro Reich, e também a Cruz Alemã em Ouro, sendo um dos poucos não-alemães a receber tal honra. A dissolução da Divisão Azul em dezembro de 1943 significou o retorno de Esteban Infantes à Espanha, onde continuou desempenhando importantes cargos militares. Foi nomeado segundo chefe do Alto Estado-Maior, depois chefe da 62ª e 11ª Divisões, e mais tarde foi ascendido a capitão-general da 9ª Região Militar. Ao longo de sua carreira, Esteban Infantes também desempenhou papéis cruciais dentro da estrutura do governo franquista, ocupando o cargo de presidente do Conselho Supremo de Justiça Militar e sendo designado chefe da Casa Militar de Francisco Franco. Sua influência e proximidade com o regime franquista o tornaram uma figura-chave na consolidação do poder de Franco no pós-guerra. Apesar de sua carreira ser marcada por suas vitórias na Guerra Civil e sua participação na Segunda Guerra Mundial, a transição para a vida política na Espanha do pós-guerra não foi isenta de tensões. Em 1951, ascendeu a tenente-general, um posto que consolidou ainda mais seu prestígio dentro do exército. Durante os anos seguintes, ocupou importantes posições dentro do aparato militar de Franco, sempre com foco em manter a estabilidade interna e a lealdade ao regime. Ao longo de sua carreira, Emílio Esteban Infantes recebeu inúmeras distinções, que incluíam 2 medalhas militares individuais e diversas condecorações por sua participação na campanha de Marrocos, na Cruzada e na campanha da Rússia. Também foi reconhecido internacionalmente, sendo Cavaleiro da Legião de Honra da França e recebendo condecorações de Portugal, Irã e Líbano. Além disso, recebeu a Medalha da Coroação da Rainha da Inglaterra, um símbolo de sua importância dentro da esfera militar europeia. Esteban Infantes, assim como muitos outros militares que serviram sob Franco, se tornou uma figura emblemática da Espanha franquista. Embora sua relação com os nazistas e sua liderança na Divisão Azul o colocassem em um lugar controverso dentro da história da Espanha, sua habilidade e dedicação como oficial militar lhe garantiram um lugar de destaque na história militar do país. Em 1962, Esteban Infantes passou à reserva, marcando o fim de sua carreira ativa no Exército. No entanto, seu legado perdurou como um testemunho de lealdade a Franco e de sua contribuição ao regime durante alguns dos períodos mais sombrios da história da Espanha. Apesar de sua aposentadoria, continuou sendo uma figura respeitada dentro da estrutura do governo franquista, ocupando em seus últimos anos funções honoríficas como diretor do Museu do Exército e presidente do Conselho Superior Geográfico. Emílio Esteban Infantes morreu em 1962, deixando para trás um legado de valentia, controvérsia e uma notável carreira militar que o marcou como um dos oficiais mais importantes da Espanha franquista, cujo impacto perdurou tanto na história da Guerra Civil quanto na da Segunda Guerra Mundial. Sua vida e carreira refletem a complexidade de uma época conturbada, na qual as lealdades militares, políticas e ideológicas desempenharam um papel fundamental na formação da história moderna da Espanha.